Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitos já escutaram aquele versículo que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Mas o que isso significa? O que seria eu tomar a cruz todo dia e seguir Jesus? Negar a si mesmo seria só abrir mão das minhas vontades ou é algo mais? Calma lá, vamos falar sobre isso neste vídeo. Primeiramente, vamos ler os versículos completos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos prestar atenção nessa parte do primeiro versículo. Via após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. E no segundo, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Apenas com essas palavras, conseguimos ver que essas falas de Jesus confrontam muitas coisas recorrentes do que acontece hoje em dia. Por exemplo, não assumir a culpa pelo erro para culpar o outro, dar desculpas para não fazer aquilo que é certo de acordo com Deus, não querer ajudar alguém que não tem algo para dar troca ou influência, aproveitar ao máximo da vida fazendo coisas pecaminosas e dizer, só se vive uma vez. Porém, conseguimos ver nos ensinamentos de Jesus que ele diz algo que vai na direção oposta dessas coisas. Negar a si mesmo é fazer aquilo que vem da vontade de Deus. Mesmo sendo pior fazer o que é certo e falar a verdade do que mentir e fazer o que é errado naquele momento, é não ser levado pelos nossos próprios desejos carnais e obedecer o que Deus pediu para nós fazermos. Mas calma, negar a si mesmo não é viver de uma maneira que você não pode fazer nada, mas sim viver de um modo correto de acordo com Deus. Seja ajudar os outros, deixar de fazer algo que você goste em determinado momento para, por exemplo, orar, ler a Bíblia ou evangelizar e abandonar algum hábito que te leve ao pecado. Porém, isso não significa que você não pode descansar, se divertir, se cuidar, ter um tempo de lazer, ter que se abandonar completamente, no sentido de não se cuidar, de estar trabalhando o tempo todo. Mas se não é isso, o que seria? Negar a si mesmo é dar prioridade para o que Deus quer, o que Ele leva como certo, tanto em suas ações, tanto em seus pensamentos. Negar a si mesmo é não fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mesmo que não possamos entender aquilo no momento, ou não ser algo vantajoso de imediato, ou termos que deixar de fazer algo pecaminoso que nos afaste de Deus, um dos exemplos que temos é o próprio Jesus. Perto do momento que iria ser crucificado, ele orou, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Lucas 22:42. Ou seja, Jesus não se priorizou, mas, como sabemos, ele fez a vontade do Pai. Mesmo sabendo que seria traído por seu próprio discípulo, foi preso, humilhado, condenado injustamente, um bandido e assassino foi liberto em seu lugar. Carregou a própria cruz que seria morto, foi crucificado e dessa maneira morto apenas para nos salvar, e não para se salvar. Porém, para nós sermos salvos também, precisamos nos negar e morrer para as nossas vontades contrárias a que Deus quer e fazer aquilo que Ele deseja. Também conseguimos ver que, mesmo orando para que Deus pudesse livrar disso, Jesus diz: Se queres passar de mim este cálice, fez da vontade do Pai. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele abriu a mão da própria vontade para confiar e fazer o que Deus queria. Todo o caminho para podermos ser salvos a partir da morte dele. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Apenas Jesus pode nos salvar. Ele é o único completamente sem pecado, aquele que venceu a morte e o pecado e ressuscitou, o único que pode proporcionar a vida eterna aos seus verdadeiros seguidores. Certo, negar a si mesmo e tomar a sua cruz significa priorizar a vontade de Deus. Mas como eu faço isso hoje? Tendo uma vida semelhante de Jesus.
negando coisas que te afastam dele e vivendo para ele. Embora Jesus tenha morrido na cruz para termos perdão dos nossos pecados e o contato direto a ele e a Deus Pai, através do Espírito Santo, isso não é uma justificativa de podermos viver relaxados pensando: Jesus morreu pelos nossos pecados, e não fazer mais nada depois disso. Por exemplo, do que você acha que Deus se agradaria que você fizesse nessas situações? Orar e ler a Bíblia, ou simplesmente ir jogar o dia todo? Alguém não cumpriu um combinado com você. Você iria xingar aquela pessoa, guardar rancor dela, ou a perdoar? Ele se agradaria de você ler a Bíblia, orar e perdoar aquela pessoa. Afinal, ele mesmo nos perdoa, mesmo nós não merecendo. Ir à igreja ou maratonar uma série até as 4 da manhã. Estudar para uma prova e praticar alguma atividade útil, ou ficar 8 horas seguidas nas redes sociais. Ele se agradaria de você dormir bem para ir para a igreja, controlar seu tempo nas redes sociais e fazer coisas que realmente são úteis. Ouvir uma música repleta de coisas pecaminosas ou algo limpo. Ele se agradaria de você escutar algo limpo. E temos mais exemplos, como um grupo de amizades que te induz a pecar. É certo você continuar nele? Não. Você ficar constantemente entrando em ambientes que te levam a pecar ou fazendo alguma coisa que te leva a pecar. São certas de se fazer? Não. Ou seja, qualquer coisa que nós fazemos, desde as mais básicas, como fazer alguma tarefa que mandaram, até as mais complicadas, como se afastar de um grupo de amigos ou parar de fazer coisas e entrar em situações que nos levam a pecar, é necessário abandoná-las por amor a Cristo, seja na vida cotidiana, social ou na nossa moral. Todas são importantes, mesmo que isso possa custar algo de nós aqui. Seja alguns amigos se afastarem de você, zombarem de sua fé, precisar parar de fazer coisas que você gostava antes, mas que são pecaminosas, e até mesmo ser perseguido. Mas, mesmo assim, ainda ter felicidade, humildade e dependência em Cristo. Tudo é por Ele. Logo, se dizemos que seguimos a Cristo, mas não tivermos abandonado ou lutando para abandonar hábitos que nos levam a pecar e ter nossa prioridade a Cristo, isso significa que há áreas da nossa vida que estamos resistindo à vontade dele e insistindo em nosso erro. Mas insistir no erro não dá certo, porque apenas seguindo a Jesus podemos chegar ao Pai, como ele mesmo disse em João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porém, não confunda negar a si mesmo com uma performance espiritual. É correto e necessário abandonarmos hábitos que nos fazem pecar, ou que façam nos afastarmos de Deus, e sim fazer aquilo que nos aproxima dele. Porém, devemos fazer isso com amor e sinceridade, e não como uma mera lista de coisas que eu tenho que fazer para ganhar algo em troca de Deus. Não é sobre obras, mas sobre uma fé que reflete nas nossas ações e nas nossas vidas. Além disso, se afastar de amigos que te induzem a pecar não significa nunca mais olhar para a cara deles ou não falar com pessoas não cristãs. Você deve ser luz para essas pessoas, tanto falando sobre Jesus para elas, tanto mostrando o evangelho através de suas ações. Como por exemplo na escola. Eles podem fazer, falar e consumir coisas pecaminosas, mas se vierem falar com você, haja, diga e faça o que é certo, para ser uma influência positiva. Mas não faça aquilo que eles fazem de errado, não ande junto com eles. Mais um detalhe, não significa que é literalmente pecado assistir alguma série, jogar ou até escutar alguma música que não tem o nome cristão estampado. Mas analise e preste atenção de o que tem naquilo e como isso te influencia. Se isso possui muitas coisas ruins, não possui bons ensinamentos e te influencia a pecar, não consuma aquilo. Se sua consciência se sente incomodada vendo aquilo, não veja. E claro, não se viciar nisso e não deixar as coisas de Deus e da vida de lado. De forma resumida, viva de uma maneira como Cristo viveu, fazendo a vontade de Deus e se entregando a Ele, como Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Embora seja impossível para nós não pecarmos mais aqui, não devemos viver no pecado, mas precisamos batalhar contra esse pecado. Ainda iremos cometer pecados, porém, precisamos ver o que nos levou a pecar e como podemos não se colocar naquela situação ou fazer algo que sabemos que nos levará a pecar. Por isso, somos dependentes de Jesus diariamente,
porque sozinhos não conseguimos resistir aos pecados, não conseguimos vencê-los pela nossa própria força, mas com a ajuda dele, através do Espírito Santo, conseguimos resistir ao pecado. E se porventura cairmos, precisamos nos reerguer, se arrependendo do pecado e buscando mudanças para não cometê-lo mais, como João escreveu em 1 João 1,9. Se nos arrependermos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, você que está assistindo esse vídeo, pense sobre isso. Desde quando você diz que conheceu Jesus, desde quando você fala que acredita em Deus, a sua vida mudou? Os seus hábitos mudaram? Sua consciência consegue reconhecer o que é certo e errado? Você deixou de fazer coisas que te levam a pecar? Está evitando essas coisas que te levam a pecar? Tem alguma coisa que você sabe que não deveria fazer, mas faz? Gasta muito tempo em algo que deveria gastar menos, e coisas que deveria fazer, mas não faz? Beleza, eu entendi o que é negar a si mesmo hoje, mas qual é o resultado disso tudo? É o que Jesus disse em Lucas 9:24. O resultado de quem se nega, se entrega e vive para ele, e de quem não se entrega e vive para si mesmo proporciona. Pois, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Negar a si mesmo no início vai doer. Porém, os resultados disso são muito melhores. Teremos uma vida que agrada a Deus, dando bons frutos espirituais em nosso viver e, no final de tudo, uma recompensa extraordinária. Quem quiser salvar a própria vida, vivendo de maneira que apenas alimenta a si mesmo seus prazeres, fugindo das dificuldades do Evangelho e resistindo a Cristo, vai ser cheio das coisas do mundo e com uma felicidade e paz temporária, mas será vazio daquilo que realmente importa. E no final, perderá tudo, até a própria vida, separado de Cristo por toda a eternidade. Porém, aquele que se sacrificar de suas vontades contrárias a Ele e viver sua vida para Cristo e não se amoldar aos padrões desse mundo, terá uma coisa que vale muito mais: a felicidade e a paz verdadeira. Ele até pode ter vivido de maneira estranha para o mundo, por não ter se servido e alimentado seus prazeres carnais. Porém, ele será cheio de algo infinitamente mais importante e valioso: a fé e o viver com Cristo. A sua vida será dedicada e cheia daquilo que realmente é bom. E no final de tudo, na volta de Cristo, os mortos fiéis serão ressuscitados, e os fiéis que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com Ele nos céus, e assim, vivendo eternamente na presença dele no reino dos céus. A verdadeira vida não está aqui, mas estará lá em cima, como Paulo escreveu em Colossenses 3:3. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E devemos morrer para nós mesmos aqui, para podermos viver ao lado dele eternamente lá. Nós cristãos estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Como Jesus disse em João 15:9. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois o mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Mesmo que soframos, mesmo que nos odeiem e mesmo que nos persigam, a nossa vida não está aqui, mas nele, em Deus. Bom, esperamos que você possa ter entendido o que essa frase de Jesus significa e que isso traga mudança em sua vida. Se você não mudou em nada o seu estilo de vida desde o início da sua caminhada com Cristo, que esse vídeo possa ter sido um alerta para você. A cruz não é algo que é leve, ela exige mudança no cotidiano, no social e no moral. Jesus é amor, mas também é justiça, e quer mudança real. Sobre o fato de sermos perseguidos no futuro, não precisamos ter medo. Sendo perseguidos ou não, morrermos ou não, precisamos viver de maneira digna perante a Cristo. Lembre-se do que Paulo escreveu em Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se você está longe, volte para Jesus hoje mesmo. Ou se você nunca chegou a conhecer Ele, convidamos você a conhecê-lo e o Evangelho. E se está afastado ou nunca ter conhecido, Ele te aguarda. Obrigado por ter assistido até aqui.
Se esse vídeo foi útil para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe para quem você quiser. Caso queira, mande aqui nos comentários quais partes da sua vida é mais difícil de negar a sua vontade e seguir a Deus. Encerramos aqui e até a próxima. Espalhe o Evangelho.